Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando tudo o que acontece no mundo dos esportes, logicamente foco maior para o futebol e os clubes do Rio de Janeiro. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. RenTV, Vai Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e do carrinho vermelho. Insetbom, 3842-4242, um novo conceito em detetização. Insetbom é bom mesmo. É isso aí, começando a resenha raiz da televisão brasileira pela TV Max, seguindo no seu quarto ano, praticamente já atingindo o seu quarto ano, graças a vocês, com seu carinho, com a sua audiência, com a sua paciência, dividindo esse horário de terça-feira à noite e terça-feira já de madrugada, voltando para quarta-feira, sobre o Max Esporte, e nós vamos tocando o nosso barquinho aqui. De imediato, o boa noite dos meus mosqueteiros na noite de hoje. Você já vê Jorge Ramos, Carlos Borges e meu querido e doce Mário Silva. Já que eu comecei, querido e doce Mário Silva, o seu destaque, Mário. Boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella. Um abraço para o Jorge Ramos, para o Carlos Borges e para todos aqueles que estão nos assistindo. E é muita gente que está assistindo a gente. O meu boa noite especial é para o vovô, para o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, que lideram o Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, 6 pontos. Quem diria? O Fluminense é o primeiro, Botafogo é o segundo, por uma questão de saldo de gol. Quem diria, hein? Diria o Valdir Luiz, esse mundo está para acabar. Eu imagino como é que deve ter ficado Jorge Ramos, o nosso patinho rouco, o nosso Valdir Luiz, com a vitória do Botafogo sobre o Bahia no dia de ontem, 2-1 na Boa Terra, na Fonte Nova. O ponto de equilíbrio do programa, Jorge Ramos. Alô, Ricardo Mazella, uma boa noite para você, Mário, Borges, a todos vocês que nos acompanham. É sempre uma alegria poder estar aqui. Olha, o meu destaque é meio semelhante ao do Mário, mas para fazer um registro que o Fluminense hoje é o time que enche os olhos de quem ama o futebol. É claro que o seu torcedor fica muito feliz com isso, mas quem gosta de futebol sabe apreciar o que o Fluminense faz hoje. Valoriza a posse de bola, não dá chutão. É claro que corre alguns riscos, mas risco faz parte da vida, né? Faz parte do futebol. E acaba aí, né, uma sequência grande de jogos, essa invencibilidade que tem no Campeonato Brasileiro, que foi campeão carioca, enfim. Então, meu registro vai para esse grande momento, né? A recuperação de Paulo Henrique Ganso. Muitas se falam do Ganso, seria um bom jogador na Europa? Olha, bom jogador é em todo lugar, é só saber fazer, né, preparar ele bem fisicamente. Ele não é veloz, mas ele tem uma precisão de passe, uma inteligência fantástica. Então, esse é o meu destaque, Mazella. Perfeito, então. Já que você falou inteligência, é veloz, foi o melhor lateral esquerdo da praia, Barrol Júnior Capacete. Isso. Então, depois, pegando, não interessa, mas você conta essa história. Não está registrado, mas a gente acredita em você. O boa noite do Ursão do Brau, meu doce amigo Carlos Borges. Não tinha celular naquela época. O problema é o seguinte, aquele abraço, Mazella, Jorge, Mário, aquele abraço você ligado no Max Esporte. Parabéns ao torcedor brasileiro, que vem 2 rodadas batendo o recorde público no Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Há muito tempo não tinha esse recorde no futebol brasileiro. E, em compensação, a torcida do Fluminense é uma brincadeira. Leva 38 mil, jogando o futebol que está jogando, como o Jorge Ramos falou, leva 38 mil. Por que não enche o Maracanã 60, 70? Por quê? Ele tem que responder isso. Um abraço, boa noite. Ih, rapaz. Começou, estava demorando. O Jorge Ramos, está na hora do remedinho dele, hein, Jorge? Vamos em frente, abrindo o programa
Você, depois do boa noite dos meus mosqueteiros, está chegando o E-Games. Quem fala de E-Games, quadro pioneiro, quadro de destaque no nosso Max Sport, é o marido da Dona Ilana, é o Paulo Bizarro. Alô, galera do E-Games e fifeiros de plantão. Acabou a parceria entre FIFA e EA Sport, uma das mais vitoriosas de todos os tempos. Mas não fiquem preocupados não, porque vem aí EA Sports FC, trazendo todas as principais ligas do mundo. Premier League, que eles já gastaram mais de 3 bilhões para manter no seu catálogo, Conmebol Libertadores, Copa Sul-Americana, vem com isso tudo e ainda prometem trazer aí o Campeonato Brasileiro, eles estão de olho. Aí promete investir pesado e manter a mesma qualidade para não perder a sua hegemonia no futebol eletrônico. Para você que quer saber de novidades, acesse o site EASports/FC. Eles prometem muita novidade para a galera do PlayStation, Xbox, PC, Android e iOS. Fiquei até cansado. E na semana que vem a gente traz um outro icônico futebol eletrônico aqui, o eFootball e suas novidades. Fique de olho e fique ligado com a gente. O game de hoje é Redfall, que sai dia 2 de maio para Xbox Series e para o PC. Elimine vampiros nesse novo FPS que você assiste agora na sua tela. This is a broadcast for the people of Redfall. Find a weapon. Defend yourselves. Going up. Ah, shit. Chegou a hora de decolar na Liga Brasileira de Free Fire com nova liderança. A Loud, depois de 7 buias, assume a liderança da competição com 387 pontos, seguida por Vivo Kids com 350, Magic Squad, MIBR, Fluxo. Lembrando que as 12 primeiras colocações chegam à final do torneio que a gente vai assistir semana a semana por aqui. Fique com a gente! Terminou no último domingo o IEM Rio 2023 e a grande campeã foi a Team Vitality, equipe francesa que venceu por 2-0 a Heroic, que amargou um vice-campeonato. A equipe campeã levou para casa $100 mil. Ainda não foi dessa vez que deu para a equipe brasileira vencer a competição. E a melhor colocada no torneio foi a Fúria, que ocupa a 5ª colocação. Tá aí a tabela do torneio e a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau para você, caprichando cada vez mais. Você deve ter uma coleção imensa de camisa, hein, Paulo, com essas coisas todas aqui. E deve gastar um bom dinheiro, hein, Paulinho? Mas ganha bem, isso não é problema. E quem ganha bem também não é problema, que bota suplemento, faz o negócio, tá nadando no dinheiro, tá pronto para subir no palco, é o meu querido irmão Raul Marques e o fisiculturismo. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E eu tô na semana final de finalização e eu tenho falado muito para vocês sobre a importância de uma finalização bem feita. Então eu vou mostrar para vocês como está sendo minha finalização. Começou no sábado, então acompanha aí. Então, galera, hoje é sábado, eu tô começando minha super hidratação. Então hoje são 9 litros de água, beber isso tudo. Amanhã são 10 e durante a semana a gente vai diminuindo até zerar. Mesma coisa o sal. Aqui tem 10 gramas de sal e nós vamos diminuindo até zerar no dia da competição. Fora a super hidratação, que começou nesse sábado, a dieta continua bem regrada. Para vocês terem uma noção, hoje eu tô com 100 gramas de carboidrato por dia, que é logo após o meu treino, ou seja, no pós-treino. E sendo bem sincero, não é nada fácil treinar com pouco carboidrato. Lembrando que carboidrato é fonte de energia. Mas tudo faz parte do processo. Mas nessa semana de finalização nós vamos começar a alterar algumas coisas na dieta. Como, por exemplo, nós vamos entrar mais para frente, provavelmente entre quarta e quinta-feira, com Carb Up. Nós vamos diminuir um pouco a proteína, que está alta, e aumentar o carboidrato. Vamos fazer o processo inverso para encher mais o corpo. O corpo está vazio, eu estou perdendo peso, os músculos ficam mais aparentes, e agora a gente vai encher mais os músculos, mais próximo da competição. E ao mesmo tempo que a gente vai enchendo a musculatura,
nós vamos desidratando o corpo. Então a quantidade de água que eu falei lá no início do vídeo, nós vamos diminuindo até praticamente zerar. No dia da competição eu vou estar sem água. E eu sempre falo para vocês sobre a importância de um exercício cardiovascular. O cardio continua firme e forte nos meus treinos, sendo que hoje eu faço 2 cardios por dia nessa finalização. E dia sim, dia não, eu faço o meu abdominal. Galera, e tudo que eu faço é acompanhado por uma equipe. Eu não recomendo fazer, principalmente o que eu estou fazendo nessa finalização, a ninguém, só quem é atleta mesmo. A quantidade de água, de sódio, não façam isso sem acompanhamento. E o campeonato vai acontecer na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Mesma arena que teve o judô, o taekwondo, entre outras modalidades, nos Jogos Olímpicos de 2016. E fora o local, que é bem legal, a entrada pela primeira vez na história do fisiculturismo vai ser uma doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Então convoco todos vocês a estarem neste domingo, dia 30, a partir de 9 horas da manhã, na Arena Carioca 2. E é isso aí, meus bodybuilders. Espero que tenham curtido essa minha finalização. E semana que vem nós vamos trazer uma matéria completa sobre esse evento. E vamos saber o resultado, se eu ganhei, em que posição eu fiquei. Torçam por mim, energias positivas. E até lá, aquele abraço. Valeu, Raulzito. Tenha certeza que todos nós que participamos do Max Sport, quem nos assiste, todos nós iremos torcer para você. E com certeza vai ter um belo desempenho, vai ser um sucesso absoluto e divulgaremos tudo aqui no Max Sport. Sucesso, Raul! Estamos juntos, força aí! Vamos em frente! Tem que ser realmente, tem que ter uma determinação para praticar esse esporte, que eu não sei se eu teria. Eu achei que tinha que encher o músculo, era comendo. Por isso que eu estou gordo desse jeito, para encher músculo, estou enchendo a barriga. Mas enfim, vamos em frente, já a gente volta aqui no Max Sport, porque se você come muito, faz muita comida, tem que jogar, né, o lixo fora. E vai jogar o lixo aonde? No Bye Bye Lixo. Roda aí, Mateuzinho! Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, valeu, estamos de volta, meu querido Matheus, o filho da dona Célia, o neto da dona Orcélia. Bota a galera de volta aqui nessa resenha raiz da televisão brasileira com Mário Silva, Jorge Ramos e Carlos Borges. Falando em força, tá uma queda de braço entre Flamengo e Fluminense contra o Vasco da Gama, liminares, justiça, exploração do Maracanã. Quem quer começar a falar, quem tem razão, quem não tem razão, em vez de se unir, eles querem fazer liga, mas não se entendem nem a respeito de um campo de futebol, hein, Carlos Borges? Não, eu acho primeiro que o seguinte, o Vasco está querendo entrar no negócio que já está feito do Flamengo e Fluminense. Esse papo, porque o Maracanã é nosso quando o Maracanã não era da mesma maneira que está, por exemplo, como a Arena desde 2014. Acho que o Vasco da Gama tem direito até a alugar um jogo ou outro, fazer, por exemplo, um jogo contra o Palmeiras, que tem uma torcida forte, o time está bem, do Vasco estava bem na competição do Campeonato Brasileiro, tudo bem. Tem São Januário, joga lá em São Januário. E Flamengo e Fluminense administram muito bem o estádio, que é um estádio que o Estado deveria, logicamente, nos dar, mas Flamengo e Fluminense fazem bem. O Vasco está querendo entrar de gaiato nessa história. E está entrando de gaiato mesmo. Você concorda com essa afirmação do Borges ou Jorge? Não, eu acho que o Borges, assim, ele tem uma certa razão, porque se tem um arrendamento ao Fluminense e ao Flamengo, ele deve ser respeitado. Tá no contrato, tem que ser respeitado. Só que o contrato terminou, ou vai terminar brevemente. Terminou hoje. Termina hoje. Então, havia algumas inconsistências no contrato proposto, algumas divergências. Isso tem que ser avaliado. O Vasco tem um estádio, que é o Estádio São Januário, que é um belo estádio, precisa ser modernizado.
É claro que a capacidade hoje de São Januário para o torcedor vascaíno ela é inferior ao que o Maracanã pode dar. Então fica essa investida do Vasco. Agora, eu acho que tem que ser respeitado um contrato, e se esse contrato essa licitação vai ser aberta, o Vasco participa da licitação. E se ele ganhar, muito que bem. Faz parte lá do consórcio, ou sozinho, não sei, mas acho que é parte do consórcio, porque a ideia é o consórcio. Mas eu vejo isso como uma vontade do Vasco, porque a torcida é muito grande e São Januário não está preparada para receber tantos torcedores. Então fica esse olho no Maracanã. Fala, Mário, você conheceu como pouco São Januário? E eu fico pensando nisso. Os caras não se entendem, ninguém quer esticar a mão para o outro. Tem três detalhes importantes. O primeiro deles, São Januário é um excelente estádio, mas tem um problema de localização. Isso é antigo, né? Localização. Maracanã, quando os caras bolaram o Maracanã, eles bolaram um lugar que é acessível a todos os bairros da cidade. E continua sendo, inclusive com o crescimento da Barra da Tijuca. O segundo é que o Vasco, ele quer, mas não quer. O que ele quer? Ele quer o seguinte: quando eu tiver que jogar com o Palmeiras, eu jogo no Maracanã. Mas quando eu não tiver que jogar com o Palmeiras, eu vou jogar com o Bahia, eu jogo em São Januário. Bolas, mas para botar o jogo lá e arrendar, tem que morrer no din-din. Porque o Flamengo e o Fluminense, eles não só jogam contra o Corinthians, mas joga também contra o Boa Vista com toda a responsabilidade financeira. Tem lucro e tem prejuízo. A única coisa, Mazela, que você me permite, é uma crítica que eu faço ao Flamengo e ao Fluminense. Nós somos jornalistas, acho que todos nós quatro, nós somos remidos da Acerj, certo? Sim. Com 25 anos de Acerj, certo? Eu vou ao Maracanã trabalhando desde 1976 e não tenho o direito de, com a minha carteira da Acerj, de remido que sou, de ir assistir uma partida de futebol e coletar informações para o meu dia a dia de radialista e de jornalista. Eu sou obrigado a me credenciar. É o credenciamento do credenciamento. O Flamengo e o Fluminense desrespeitam aquilo que foi tratado antes. Quando nós, por exemplo, tínhamos uma carteira de 25 anos de Maracanã, que eles jogaram fora, tínhamos de estacionamento que jogado fora também foi. Agora parece que melhorou. Antes botava a gente no Maracanãzinho, andava para chuchu. Nem todo mundo é garoto. E tem um detalhe, estamos chegando ao final. Fecha. Só um minutinho rapidinho. Eu tenho com muito orgulho guardado aqui na minha casa a carteira de 25 anos de Maracanã, que me foi me dado numa solenidade. A carteira de remido da Acerj. E os caras passaram por cima e rasgaram. Eu também tenho. Isso eu também tenho. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas olha só. Ou se posiciona, já que a briga de eliminar Flamengo, Fluminense e Vasco, eliminar renovação de sessão temporária, se vai ou não vai renovar, eu só achei que pegou pesado a dupla Fla-Flu ao dizer que os dois são os maiores clubes cariocas, que não é verdade. Não são. O Vasco é tão grande. O Vasco é tão grande quanto mas o Vasco também está errado. A direção do Vasco também está errada em dizer Maracanã é nosso. Maracanã é nosso. Quando se dividia, o Vasco ficava de um lado, o Fluminense do outro, o Flamengo de um lado, o Botafogo do outro. Então, mas hoje não. Sim. Hoje não. Eles deviam renovar São Januário também para dar melhor qualidade e conforto aos torcedores. E essa briga vai dar ainda muito o que falar, e através da Acerj, o seu presidente Geraldo Leite poderia recorrer à justiça, já que a briga é de justiça liminar, para que os nossos direitos sejam respeitados. Vamos dar uma paradinha agora no primeiro bloco do Max Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, sempre no oferecimento de RenTV, Bye Bye Lixo e de Insetbom, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom.
Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esportes, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo os principais assuntos com foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. Olha só, se você perdeu algum Max Esporte, não tem problema. Vai no YouTube, vai lá, bota Max Sport TV Max e você tem todos os programas, desde o seu número 1 há quase 4 anos até o de hoje, terça-feira. Terça-feira, é isso aí, dia 25 de abril, ano 23. É isso aí, depois do calendário do Mazelão. Lembrando sempre, comprar para quê? Aluga é muito melhor. Ren TV, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Insetbom, o carrinho vermelho chegando, um novo conceito em detetização. É só ligar para o carrinho vermelho 3842-4242 e o carrinho vermelho vai lá e resolve o problema da sua casa. É isso aí. Alô, Insetbom, alô, Bye Bye Lixo, alô, Ren TV. É, rapaziada parceira com a gente aqui no Max Sport. Meu querido Mateuzinho, eu vou chamar direto, para não perder tempo, o nosso doce Paulo César Oliveira, direto da capital da Europa, Bruxelas, para falar... Deixa eu pensar aqui. Paulinho, boa noite. Fala do campeonato português, aí tá pegando fogo no finalzinho. Fala, Paulo. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Mário Silva, ao Carlos Borges e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Liga Portuguesa, mais uma rodada, aproximamos-nos do final. E o Benfica voltou, venceu por 2-0 ao Passos de Ferreira no final de semana em Passos, sendo que nesse jogo uma atração muito especial, a homenagem aos partidas jogando fora de casa contra o Casa Pia e também aproximando-se do Benfica, líder da competição. O Benfica vai na frente com 74 pontos ganhos contra 70 do Porto e 68 do Braga. São os três que estão aí disputando o título de campeão nacional na Liga Portuguesa. Paulinho, fica aí, porque... Deixa eu ver, quem pode falar agora? Você, Jorge, faz uma perguntinha para o nosso querido Paulo César Oliveira. Alô, Paulo César Oliveira, mais uma vez é prazer poder fazer uma pergunta para você. E a minha pergunta é sobre o campeonato alemão. Há muito equilíbrio no campeonato alemão? Jorge Ramos, o campeonato alemão demonstra ser o mais competitivo da Europa. Emoção até a última rodada. E o fim de semana fez, inclusive, uma alteração substancial na liderança da competição. Uma derrota inesperada do Bayern de Munique, que foi jogar ao terreno do Mainz e perdeu pelo placar de 3-1. Desta derrota se aproveitou o principal rival, o Borussia Dortmund, que em casa bateu facilmente ao Eintracht. A liderança foi invertida e o líder agora da competição é o Borussia Dortmund. Tem 60 pontos ganhos contra 59 do Bayern de Munique, faltando então 5 rodadas para terminar. 15 pontos em disputa, não havendo mais o confronto entre o líder e o vice-líder. Obviamente o campeonato fica então recheado de emoções até a última rodada, competição a pleno e a vantagem agora do Borussia de Dortmund. É isso aí, Paulinho. Segura daqui a pouco. O Mário Silva que coçou a cabeça. O Bote está parecendo o Valdir Luiz, está com a cabeça cortada. O Bote está... fica melhor. Você é um cara bonito, para ser um galã de cinema, Bote. Fica baixinho. Oi, fala. Sabe por que eu cocei a cabeça? Porque foi uma surpresa essa derrota do Bayern de Munique por Mainz. Isso é tipo assim, com todo respeito, o Fluminense e o Serereca da esquina. E aí o que acontece? O Dortmund assumiu, e o detalhe importante que ele disse é que eles não jogam mais. Quer dizer, se o Borussia ganhar todas, é um campeão, independente daquilo que o Bayern vai fazer. Fiquei falando estupefato. Isso. Estupefato é muito bom, é uma palavra nova. Olha aqui, ó. Essa semana é a Copa do Brasil. Tô até tossindo. Você falou esse Fluminense vai perder, fiquei nervoso. O Fluminense está jogando agora com o Paysandu.
Isso. Não vamos poder falar. Você está jogando com o Paysandu lá no Mangueirão agora. A gente não pode falar nada. Isso. Amanhã tem Flamengo e Maringá, 2-0 Maringá, primeiro jogo. E na quinta-feira tem um Voltaço contra o Bahia em Salvador. E o Voltaço perdeu em casa 2-1. Só para esse panorama da semana. E tem o Botafogo contra o Ipiranga de Erechim, venceu 2-0 o primeiro jogo. Quando vai ser o Botafogo? Na quinta-feira. Vai ser quinta-feira. Então quinta-feira. Botafogo, tá certo. Bom, falar em Botafogo e Fluminense, surpreende você, grande alvinegro botafoguense de 4 costados, meu querido amigo Jorge Ramos, Botafogo na coliderança do campeonato. O que você acha? Não, eu acho que, claro que não é uma coisa que a gente, nós comentaristas, já achávamos que poderia acontecer. Mas o Botafogo, depois de uma atuação ruim no Campeonato Carioca, conseguiu se equilibrar. Falta muito ainda, eu acho, para ser um time de ponta, para disputar campeonatos, mas melhorou. Tem alguns jogadores que eu diria que são jogadores muito bons. Eu acho que o Tiquinho Soares é um excelente atacante, tem uma visão, protege bem, é um grande garçom. Eu acho que o Eduardo é um craque de bola, né? Muito bom. O Botafogo não tem laterais, isso é preocupante, falta ali os laterais. O goleiro do Botafogo é goleiro de primeira, né? Agora, falta ainda um posicionamento melhor, a segunda bola cair no pé do jogador, então me surpreende. O Fluminense não me surpreende absolutamente. O Fluminense, inclusive foi o meu destaque de hoje, o Fluminense é de encher os olhos, o Fluminense toca muito bem a bola, valoriza essa posse, faz gols bonitos. Quando o Cano não faz gol, outros jogadores fazem gol. Paulo Henrique Ganso é o grande maestro ali, o Nino é um jogador extraordinário, né, fazendo belas apresentações. Então, me surpreende mais o Botafogo do que o Fluminense, Mazella. Agora, o que me surpreende é a torcida do Fluminense, que eu fiz a pergunta e você não respondeu até agora. Por que dá 38 mil dando o show que está dando o Fluminense? O Flamengo em 2019 dava show e colocava 60 mil, 70 mil toda hora. Por que vocês não enchem o Maracanã? Por quê? Você está enchendo o meu saquinho, você, Bosch, está enchendo o meu saquinho. Posso só falar uma coisa pro Bosch? A melhor média de público no ano é do Fluminense. Então, eu acho que o Bosch está um pouco... a melhor média. Mas por que não enche o Maracanã, põe 38 mil e o Vasco, que veio da Série B, coloca quase 60 mil? Tudo bem, tá bom. Eu não sei porquê, Bosch. Eu estou dizendo que é a melhor média do Fluminense. Não, você entenda como. Mas o seu Ricardo Mazella tem que responder que ele é torcedor, vai com a camisa do Fluminense, que nesse, gritando lá no Maracanã, e não responde isso. Como é que você não responde isso? 38 mil? Por que não bota mais gente? Mas você tem que ver se o Fluminense está jogando direto. Tem que ver a condição financeira do torcedor. O Flamengo joga direto. O Flamengo joga direto. O Flamengo... E bota... Olha aqui. Mário, para o futebol do Rio, que o nosso programa aqui, a gente foca mais no Rio de Janeiro, é muito bom. O Fluminense e o Botafogo, lógico, a segunda rodada, bababá, mas há quanto tempo isso não acontece? Dá um ânimo a mais para o nosso estado, né? Com certeza, porque o Vasco também está com 4 pontos, venceu uma, empatou outra, venceu fora de casa. O Flamengo tem 3, mas principalmente o Botafogo é a grande surpresa. O Botafogo contratou um jogador que foi caro, que é o Tiquinho Soares, eu conhecia ele do Porto. É um jogador que não só faz gols, como bota as pessoas na cara do gol, né? Ele trabalha muito bem para o elenco. Vide o jogo com o Bahia. Tiquinho Soares custou caro, mas é importante. Eu gostei da análise do Jorge Ramos. O Botafogo não tem ainda laterais. O problema do Botafogo é o banco. Ou seja, sai um jogador como o Tiquinho Soares, você não tem alguém para botar no lugar dele. Sai o Eduardo, você também não tem alguém. Tem ali o Keno, que entrou bem no jogo passado. Mas você não tem 2 jogadores. Mas é uma surpresa, até porque o técnico estava apanhando mais do que boi ladrão, certo? Porque está ruim, porque não é isso, aquilo. E o Botafogo, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, vitória na Copa do Brasil, enfim, com chance de avançar.
tá montando a sua equipe aos poucos. Agora, não tem reserva. No caso do Fluminense, tem um pouco mais de banco, mas também tem jogadores importantes que não possuem substitutos. Faltam, então, 36 rodadas. Vamos voltar a esse assunto, aí, mas... anote aí. Isso, o que não é difícil de tirar é quando você liga para Insetbom, para liquidar ratos, baratas, cupim. Esse aí é mole. Aí Insetbom vai lá e, ó, é bom mesmo, hein, Matheus? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. É bom mesmo. Voltando com os meus mosqueteiros, analisando o desempenho. O Fluminense, não vamos falar. O Fluminense fez um belo jogo, deu uma aula de futebol no sábado contra a equipe do Atlético Paranaense, time meio barro, meio tijolo, problema não é do Fluminense, atropelou, está indo muito bem. O Botafogo jogando ontem com o Bahia, 2 vitórias, ninguém esperava. Mas o Luiz Castro, que todo mundo critica, será que ele está acertando? É mais jogador ou é mais técnico, Jorge? Olha, eu sempre acho que é mais jogador, né? Eu acho que uma equipe, principalmente, ela é formada pelos seus jogadores. O técnico, ele pode ter uma contribuição na hora de mexer, de trocar nos treinamentos. O Luiz Castro, ele não é um treinador de ponta. Eu acho que ele, de repente, poderia ser um manager, né? um homem que fosse um diretor de futebol, talvez ele se saísse melhor. Mas, mal ou bem, o Botafogo tem mais de um mês sem perder, teve o momento difícil no Campeonato Carioca, de uma certa forma se recuperou, mas eu não considero o Luiz Castro, considero ele assim, uma pessoa exemplar, educadíssimo, tem ali algumas qualidades, mas não considero ainda ele um treinador de ponta. Mas vamos aguardar, né? Porque eu quero queimar minha língua. Vamos aguardar e ver o que ele faz daqui para frente. Eu quero ver, Borges, o seu Bocão e o seu Valdir Luiz abraçando o seu Luiz Castro, que nesse programa os dois esculhambam o Luiz Castro direto e reto. Não, o que o Jorge colocou, a questão das laterais, até o Mário concordou com o Jorge, o time do Botafogo não tem laterais, mas o time do Botafogo está com muita vontade. E o detalhe é o seguinte, futebol é futebol. Quanto o Bahia perdeu um monte de gols, e lá o Lucas Perry, né? Perry. Lucas é um bom goleiro, excelente goleiro, inclusive defendeu contra o São Paulo também, defendeu muito. Eu acho que o Botafogo está com muita vontade. Agora, para ser líder do Campeonato Brasileiro apenas na segunda rodada. É uma surpresa porque venceu as 2 primeiras partidas. Mas é bom lembrar que o Botafogo venceu o líder Atlético Mineiro, se lembra? Quando o Flamengo foi campeão em 2020, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, que era líder do campeonato logo no início do Brasileirão, e acabou depois fazendo feio. Então, eu acho que o Fluminense, sim, esse sim, está jogando, eu já falei para você, estou torcendo para o Fluminense, para ser campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e ser campeão mundial. Essa é a minha torcida. Seu cinismo é uma coisa assim absurda. Cínico, canalha, cínico. Você torceu para o Flamengo em 2019? Você aqui mesmo torceu para o futebol do Flamengo em 2019. Você falou, olha só, Mário, gostava de ver o jogo. O Borges quer tumultuar o programa o tempo inteiro. Cínico, cínico. Olha aqui, já que estão falando de Botafogo e Flamengo domingo. O que você pensa, não do jogo em si, mas o que o Botafogo pode realizar, pode produzir para domingo, independente do jogo de quinta-feira contra o Ipiranga? Nós temos uma situação que no meio de semana o Flamengo tem uma parada indigesta com o Maringá, se bem que, para a alegria do Flamengo, os 3 principais jogadores foram embora do Maringá. Foram embora. Foram para o Curitiba. Foram para o Curitiba. Mas se são aqueles que estão lá, pode voltar, porque o Curitiba também está terrível. E o Botafogo vem de 2 vitórias. O Flamengo estreou ganhando e perdeu. Eu acho que é importante, porque quando é clássico regional, extrapola do campeonato nacional. Uma vitória
do Flamengo seria importantíssima, idem para o Botafogo. Aí é a questão de como vai trabalhar o Luiz Castro. O Botafogo, eu repito, ele tem a conta do chá, concordo com o Jorge, merecia um treinador melhor. O Luiz Castro é um gentleman, eu vi ele na televisão durante a Copa do Mundo, gentleman e conhece futebol. Mas nem sempre o cara conhece futebol e é bom treinador e vice-versa. Né? Agora, esse detalhe em termos de Flamengo e Botafogo vai depender muito dessa quarta-feira, de amanhã, contra o Maringá. Se o Flamengo não passar do Maringá na Copa do Brasil, eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Realmente não sei. O treinador não vai cair. Existem clubes, por exemplo... Você não é tocou cair, aí, não. Não é ele cair, não. Pode haver pressão da torcida, maior ainda. Sim. Ué, a pressão vai existir. Para encerrar, eu estou com o tempo já exíguo. Você tocou num assunto envolvendo aí a questão do Fluminense, que está muito bem, que pegou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que olha mais para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Ele quer Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um apêndice. Gostou? Para fechar, Jorge, estou em cima do laço já. O que você espera de Flamengo e Botafogo no domingo? Eu acho que, por exemplo, o time aquele Flamengo campeão do ano passado, 2019 e tal, ele não existe mais. Mas ele tem bons jogadores. O Flamengo tem jogadores de muita qualidade. O Botafogo está se estruturando. Eu acho que vai ser um jogo pau a pau, vai ser um jogo difícil, mas eu acho o Flamengo, tecnicamente, ainda melhor que o Botafogo. Não quer dizer que vai vencer fácil, mas é um jogo que, antes da partida, eu diria que o Flamengo leva uma certa vantagem. É favorito, mas não quer dizer... Esse favoritismo é de 60-40, eu diria. Bom, vamos esperar então. Tem jogo do Ipiranga com o Botafogo na quinta-feira, mesmo dia, Flamengo com o Maringá. Tem que acabar o bloco, Borges, fala. Não, rapidinho, porque eu sou Mário Silva, diz que o cara não pode cair. Só pense o seguinte, o JJ vai sair da Turquia agora no final do mês, início de junho. Pelo amor de Deus, ele pode ser demitido antes. Ele pode ser demitido antes. Palavra. Pelo amor de Deus, o cara acabou de assumir, isso é um absurdo. Você está falando barbaridade. Matheus, tira os caras do ar, Matheus, só eu aqui, por favor. Vamos dar uma paradinha que o seu Borges hoje, o remedinho não está fazendo efeito. Daqui a pouquinho, em nome de Rede TV, Bye Bye Lixo e Insete Bom, a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira, seguindo para o seu 4º ano aqui na nossa querida TV Max. É isso aí, oferecimento de Rede TV, aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Insete Bom, novíssimo conceito em detetização. É só ligar, o carrinho vermelho chega, 3842-4242, Insete Bom, é bom. É isso aí. Sem perder tempo, vamos acionar de novo, direto da Bélgica, capital da Europa, o nosso querido Paulo César Oliveira. Deixa eu ver, quem vai perguntar? O Borges está muito atacadinho. Vai você, Mário! Ô, meu caro Paulo César, prazer em ouvir. Tá feliz que nem pinto do lixo, tricolor. E fala do campeonato italiano, mas que coisa fácil.
Mário Silva, ao longo das últimas semanas, temos sempre destacado a grande superioridade da equipe do Napoli para a conquista do título italiano. Mas se alguma dúvida havia, ela ficou dissipada claramente no fim de semana. Uma vitória categórica sobre um dos principais adversários no futebol italiano, a Juventus, jogando ainda em Turim. E o Napoli foi excelente, venceu por 1-0 e chegou então aos 78 pontos ganhos, 17 a mais do que o segundo colocado, no caso a equipe da Lazio, faltando apenas 7 jogos para o final da Primeira Liga Italiana. Por isso, com 17 pontos, ninguém mais duvida de que o Napoli vai se sagrar o campeão da Itália nesta temporada. Quanto à Ligue Française, Liga Francesa, os favoritos ganharam. O Olympique de Marseille fez uma excelente exibição, venceu a Olympique Lyonnais jogando em Lyon pelo placar de 2-1. O Paris Saint-Germain foi vencer ao Angers pelo placar também de 2-1. E com isso, a distância pontual entre os dois fica com 7 pontos ganhos, ou melhor, 8 pontos ganhos. 75 tem o Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille tem 67 e o Lens aparece na terceira posição com 66 pontos ganhos, faltando ainda 6 rodadas para o final da Liga Francesa. Ô, Bosch, o que você vai perguntar para o PC Oliveira? Me diga, não vai falar de queda de técnico, não, pelo amor de Deus. Não. Técnico não. Mas eu quero perguntar ao Paulo César Oliveira o seguinte: futebol, a Liga Espanhola e a Liga Inglesa. Me diga aqui, como é que estão essas duas ligas europeias aí? Carlos Borges, na nossa última participação de hoje, destaques para a Liga Espanhola e para a Liga Inglesa. Na Liga Espanhola, os dois principais favoritos conseguiram cumprir as respectivas missões, ganharam seus jogos e, obviamente, fizeram o que tinham que fazer, o dever de casa. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1-0 em Camp Nou, Ferran Torres marcou e conseguiu, então, mais 3 pontos fundamentais. O rival principal perseguidor, o Real Madrid, venceu o Celta de Vigo em Santiago Bernabéu por 2-0. Com isso, 11 pontos de distância continuam a separar Barcelona de Real Madrid, 76 contra 65 pontos, faltando ainda 8 rodadas para o final da Liga Espanhola. Premier League, Liga Inglesa, e o resultado do fim de semana colocou então mais uma interrogação na conquista do título inglês. O Arsenal, que por enquanto é o líder, tem 75 pontos ganhos, empatou no fim de semana em 3-3 contra o Southampton, jogando no Emirates, o seu estádio. Com isso, a situação ficou bem clara. O Arsenal tem 75 pontos ganhos, o Manchester City tem 70 pontos, 5 pontos de vantagem, mas atenção, o Arsenal tem 32 jogos, enquanto que o Manchester City tem 30 jogos. Caso o Manchester vença as partidas em atraso, ultrapassará a equipe do Arsenal e ficará então como principal favorito ao título inglês, faltando 6 rodadas para o Arsenal e 8 rodadas para o Manchester City. Emoção que promete até a última rodada na Premier League, a Liga Inglesa. Abraço a todos, saudações como sempre e até a próxima semana em mais um Max Sport aqui na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Um abraço, um beijo para você, meu querido irmão. É isso aí. Notícias da Europa, de toda a Europa, só aqui no Max Sport, hein? É um quadro correspondente internacional, grande jornalista, grande figura e tricolor como eu, o nosso Paulo César Oliveira. Encontro marcado terça-feira que vem. E você já sabe, você quer resolver sua vida? Não esquenta, tua firma, sua casa, seu galpão, seu escritório, não tá legal? Liga para Inset Bom, ele vai lá e resolve, passa o rodo nos insetos. Não é Inset Bom? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Olha só, bota os mosqueteiros na tela de novo. Eu fiz algumas anotações aqui a respeito, rapidinho, que eu quero falar de Flamengo e Vasco ainda, mas eu não queria deixar de registrar, porque foi noticiado nessa semana já, que a folha de pagamento anual dos 10 maiores clubes do mundo, as 10 maiores folhas do mundo,
E o PSG é a folha mais cara do futebol mundial, com 2 bilhões e 800 milhões. Depois vem Real, Barcelona, Manchester United, o Liverpool, o City, o Chelsea, o Bayern, Juventus e o Arsenal. Muito inglês na fita, um italiano, um alemão e 2 espanhóis e o francês. Só para situar o público de casa que acompanha o Max Sport, você, Mário, gosta de futebol internacional, 2 bilhões e 800 milhões por causa de Messi, Mbappé e do nosso simpático... E deu branco lá, o Neymar. Pô, e o Paris Saint-Germain não ganha nada, cara. Isso que é chamado dinheiro jogado fora, é isso? Olha só, bilionário não joga dinheiro fora, né? O nosso amigo lá, ele faz um furo no quintal, joga petróleo. Mas também a gente desconfia, que os pobres, quando vê muitas bolas, desconfia. Não será surpresa se acharem uma lavanderia. Isso já aconteceu, inclusive, no futebol inglês. É uma quantia astronômica para um time que disputa um campeonato fácil de ganhar. A briga dele é com o Olympique de Lyon, o Olympique de Marseille, às vezes, cadê o outro? O Saint-Étienne, que é o time de maior torcida na França, desapareceu do cenário praticamente. Então dá para desconfiar. Alguém quer falar alguma coisa para a gente falar de Vasco e Flamengo mais? Alguém quer tocar no assunto? O torcedor do Vasco tirou a pulga de trás da orelha, Borges, que o Vasco campanha bonita, empatou com o Palmeiras e ganhou do Atlético. 2 jogos bacanas do Vasco. Eu ouvi por aí que o Vasco estaria jogando futebol da Série A. Começou jogando futebol da Série A e jogou. Logicamente, com o Palmeiras também modificado, como o Fluminense jogou contra o Atlético Paranaense com o time modificado, mas, logicamente, você só desmerece os outros, cara. Você só desmerece, cara. Que isso? Não, mas, meu Deus do céu, eu estou dizendo... Não estou dizendo que ele... Eu estou dizendo que o Vasco está muito bem. Fez 2 belas partidas contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Mesmo no segundo tempo, não tenha jogado bem no segundo tempo, deu espaço para o Palmeiras e o Palmeiras acabou empatando a partida. Eu acho que o Vasco está muito bem. Eu acho que o time do Vasco tem mais qualidade do que o do Botafogo. Eu acho que o Vasco da Gama tem condições. Lógico, é muito cedo ainda e tem uma vantagem. Está só com o Campeonato Brasileiro. Não disputa nada no meio de semana. Só quando tiver Campeonato Brasileiro em rodada intermediária. E vai ter uma semana cheia. Vai jogar com o Bahia na segunda-feira que vem. Isso é importante. Isso. E depois com o Fluminense. Essa é uma vantagem importante, porque a mesma coisa que acontece com o Botafogo acontece com o Vasco. Quando mexe é um desastre. O treinador mexe para melhorar e não melhora. Porque os que entram não estão no mesmo nível dos titulares. E a zaga no jogo com o Palmeiras bobeou 2 vezes. O primeiro gol, o Rafael Navarro subiu ele sozinho, dava pra botar a família inteira, não tinha ninguém perto. Então o problema está na zaga e quando você mexe não tem ninguém à altura. Calma, que Jorge, calma. Jorge, fazer uma pergunta em cima do que o Mário falou. Já que o Vasco só tem uma frente, um campeonato, que é o brasileiro, não seria interessante o Barbieri mexer menos durante o jogo? Porque às vezes precisa mexer, às vezes o jogador, acho que o treinador muda porque muda. E o jogador ainda tem condição física de se doar mais, poderia tentar permanecer com o time titular mais tempo no gramado, no campo, durante o jogo, logicamente? Hoje, essa pergunta é o seguinte, hoje é muito difícil o jogador permanecer o tempo inteiro, porque eles têm ali um acompanhamento fisiológico, batimento cardíaco, desgaste de energia, tudo isso chega ali no momento, né, para os fisiologistas, preparação física. Então, isso influencia muito na troca. E tem jogador que vai estourar se jogar, isso é informado ao treinador. Mas você, em essência, tem razão. O ideal seria que eles pudessem permanecer por causa dessa falta de um banco que deliga, né, com que hoje o futebol não permite só apenas 11 jogadores. A intensidade é muito grande. O jogador corre 13 quilômetros num jogo, é muita coisa, né? E a necessidade da substituição é importante, mas
nem sempre quem entra mantém aquele mesmo nível. Então, eu concordo com você em essência, mas isso também tem a ver com a fisiologia, Mazella. Como o Vasco só tem um campeonato, acho que o Barbieri poderia pensar nisso. Vamos ver, deixa eu confirmando, o Fluminense jogando com o Paysandu agora, você não pode falar nada, o Flamengo jogando quinta-feira, amanhã com o Maringá, amanhã quarta-feira, o Botafogo que joga na quinta-feira contra o Ipiranga e o Voltaço contra o Bahia. Campeonato Brasileiro, sábado, vai ser um jogaço em Fortaleza e Fluminense, na minha opinião, dois técnicos bem diferenciados no futebol brasileiro, o Diniz e o argentino Vojvoda lá. Domingo, Flamengo e Botafogo, segunda-feira, Vasco e Bahia. Dá para ter alguma já diferença no Flamengo do Sampaoli? Pelo menos os jogadores estão correndo mais agora, hein? Isso não tem dúvida, né, Bob? Eu acho que continua o mesmo problema. Eu aqui já citei várias vezes de que o time no segundo tempo cai fisicamente. O time cai fisicamente. E o próprio Sampaoli já... Ele tem jogadores subindo de produção, como Ayrton, Bedinho, que está excelente. Gerson, que voltou a jogar bem. Mas tem jogadores, tem situações que tem que ser definidas. Eu acho que ele vai ficar com 3 zagueiros, revezando com 2, mas ele já tem uma maneira de jogar. O problema é que tem um jogador que não tem substituto para ele. Tem um que está machucado. E o outro é o Maia, o Thiago Maia. Porque o Thiago Maia, no final do jogo, ele estava morto. Porque ele foi e voltou que nem o namorado da girafa, o macaquinho. E aquela história de altera, tem um que dá para Chico, outro dá para Francisco. Porque o Mano botou o jogador em campo, o cara fez 2 gols, o Maurício. E aí entra a história do goleiro. Muita gente não gosta do Santos. Toda bola que ele toma diz que ele está mal colocado. E aquelas que ele salvou? Não conta? Aquela bola não tinha jeito. Aquela bola não tinha jeito. O jogador, quando veio, não tem jeito. A bola passou de um lado para o outro. Agora, acho que o Sampaoli, tendo paz para trabalhar, principalmente se conseguir superar o Maringá, vai dar um formato ao time. Se vai campeão ou não, esse é outro departamento. Jorge, fala aí, porque eu estou vendo o Flamengo crescendo. Agora é outra coisa. E você acha que ele vai manter sempre o Pedro? É cínico, né? Você é cínico. Agora está falando do Flamengo crescendo para botar fogo no negócio, né? Você é um brincalhão também. O Flamengo crescendo. Eu não estou falando que eu estou torcendo para o Flamengo. Eu estou analisando. Você está fazendo graça. Eu estou analisando. O Flamengo, pelo menos, mesmo perdendo, ele correu. Coisa que não acontecia com o Vitor Pereira. O time correu. O time se doou. Correu. É diferente. Isso eu estou vendo. Eu estou precisando usar óculos, mas não estou. E tem um detalhe. Desculpe, João. O Flamengo, no jogo com o Internacional, ele teve uma chance, ficou a bola bateu na trave. Se ela entra, sim, mas não jogou nada. Mas não jogou nada no primeiro tempo. Quem não jogou nada? Não teve... O Flamengo? Não teve jogo. Só posse de bola não existe. Não tem que ter chance. Negócio de posse de bola. Jorge, responde. O remédio não faz efeito, não. Agora, só tem uma coisa. Tô com horário. Eu vou te fazer uma pergunta a você, antes do Jorge responder. Se ficar Flamengo na Libertadores, o Flamengo é o Brasil na Libertadores? É o Brasil, não, mas como eu tenho... Esse ano é o Fluminense na Libertadores, é o Brasil. Peraí, Bosch. Como eu tenho descendência italiana, então eu fico à vontade. Passaporte italiano, então... Jorge, fecha o programa. Não vai me pegar, não. Pô, Mazelão, 64 anos de praia, pô, não vai pegar. Eu vou tentar ser assim, o mais conciso possível. Eu acho que o jogo foi tecnicamente um jogo fraco. Eu acho que o Flamengo melhorou. Achei engraçado que no primeiro jogo ele botou 3 zagueiros, era o que o Vitor Pereira fazia, aí ninguém falou nada, né? E quando ele põe 3 zagueiros, o Ayrton Lucas joga muito mais. O Ayrton Lucas é um bom jogador, joga também quando tem só 2 zagueiros, mas ele fez isso, aí ninguém falou nada. Eu acho que houve uma melhora, sim. O próprio Gerson cresceu um pouquinho de produção, só que o Flamengo vem errado desde o ano passado, quando deu 60 dias de férias. Aquilo ali complicou muito a situação do Flamengo. E eu acho que vai dar liga. O Flamengo tem bons jogadores, mas tem que esquecer Jorge Jesus, esquecer 2019 e fazer um time que tem elenco para fazer um time competitivo. É isso.
Bom, perfeito. Para fechar rapidinho para o Mateuzinho não é loucura. Mateuzinho é uma loucura. O Fluminense está jogando, espero que já esteja goleando de 10-0 o Paysandu no seu resultado. Mas amanhã, Maringá e Flamengo. Rapidinho, Borges, Maringá e Flamengo. Flamengo 7-1. Mário. 3-0 Flamengo. Jorginho. 2-0 Flamengo, pênalti. Tá certo, então. Vamos lá, Botafogo e Ipiranga. Jorge. Botafogo e Ipiranga, 1-0 Botafogo. Você, Borges. 1-0 Botafogo. 2-0. Chiquinho e Eduardo. Chiquinho e Eduardo. Mário, 2-0. Para fechar em tom de chutes e final de semana, sábado, Fortaleza e Fluminense. Borges. 1-0 Fortaleza. Mário. Empate. 1-1. Jorge. 2-1 Fluminense. Perfeito. Agora, para fechar o programa, o grande clássico de domingo. Não, tem o Vasco. Vamos começar com o Vasco segunda-feira. Vasco e Bahia. Vasco e Bahia. Jorge, você. 3-0 Vasco. 2-0 Vasco. Mário. 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Então, para fechar o grande clássico de domingo, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Flamengo é o mandante, por isso Flamengo e Botafogo. Eu começo com você, Mário Silva. 1-0 Flamengo. Borges. Não, vamos dar o troco da final. 4-1 Flamengo em cima do Botafogo. Olha. O ponto de equilíbrio do programa. Fala, Jorge. Fecha Vai o ser programa. 2-2. Tá certo, então. Jorge, um abraço carinhoso. 2-2 tem tempo, hein? 2-2 tem tempo, hein? Eu só falei 2-2 por causa do Borges. Tá certo, então. Mário, um abraço. Borges, esse aloprado e alucinado, um abraço. É isso aí. Uma ótima semana para vocês. Encontro marcado na próxima terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela TV Max. Oferecimento de REN TV, Bye Bye Lixo e de Insectibon. Se cuidem, porque não podemos dar bobeira, senão, né, o bicho pega. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com